nasci no sítio, não sei se você já viu falar de pessoas que nascem nesses casebres. Foi a minha história. Tá, até hoje eu dou risada. Eu dou risada para não chorar, porque foi uma vida bastante desafiadora, bastante triste. E o que me recorda muito forte foi quando eu completei 8 anos de idade. Antigamente, principalmente no sítio, tinha o fotógrafo. Aquele cara que passava todo ano tirando uma foto sua para recordação. Tá? E aquele dia 22 de novembro, quando eu vi o fotógrafo, eu saí correndo. Eu fui até um rio, alguns metros da nossa casa. E eu tomei meu banho rápido, tá? E voltei correndo, motivado, coloquei aquele shortinho, aquela camisetinha e apareci na sala. Falei, mãe, eu estou pronto para tirar foto. E aí a minha mãe, com lágrimas nos olhos, ela falou, meu filho, esse ano a gente não vai conseguir tirar foto. E o fotógrafo ali? Eu falei, mas por que, mãe? Porque a gente não tem dinheiro para tirar foto. Eu saí correndo, sabe, magoado, dolorido, chorando. Fui até uma cerca, trepei na cerca e fiquei pensando, isso é uma vida? Não ter dinheiro, mas por que dinheiro? Dali a pouco, o senhorzinho, o fotógrafo, falou, Vanderlei, vem cá, eu vou tirar foto para você. Não é só pelo dinheiro, eu quero tirar foto, vim aqui para tirar sua foto. E eu já estava destruído por dentro. E aí eu tirei a foto, mas até a foto saiu diferente. Com aquele gosto amargo de falta de dinheiro. E aí quando o fotógrafo foi embora, eu falei, mãe, por que dinheiro? Eu não quero mais passar por isso na minha vida. Eu quero fazer algo diferente. O que eu devo fazer com 8 anos de idade para não passarmos pelo que estamos passando? Falta de dinheiro. E vamos analisar. É uma foto, gente. E nem para foto tinha esse dinheiro. Foi aí que eu tomei uma decisão. Eu sou um filho entre 4 filhos, 3 mulheres, né? E eu no meio da bagunça. E aí eu falei, minha mãe, vamos fazer alguma coisa, não podemos ficar assim. Até quando vamos ficar assim? Com 8 anos de idade já tinha essa atitude de fazer diferente. Vamos para a cidade, vamos, porque aqui eu percebo que a gente não consegue ter renda, não ter dinheiro, que todo mundo busca o dinheiro para ter alguma satisfação na vida. E aí nós fomos, de tanto o poder de persuasão, mesmo nessa idade, já era agressivo. E nós fomos para a cidade. Meu pai ficou trabalhando na fazenda, nós fomos para a cidade. Muito desafiante aquela vida, porque fomos morar de aluguel na cidade. Já estava difícil, mas nós tínhamos que... E foi aí que eu comecei a trabalhar com 9 anos na cidade. Eu precisava fazer alguma coisa para ganhar dinheiro. Fui mecânico, comecei de mecânico. Eu até lembro de um dia que... Sempre quando a gente é um novato, as pessoas tiram a casquinha, né? Como você não tinha conhecimento, até o rapaz falou, ô Vanderlei, eu preciso que você vá até uma oficina X e busque para mim uma máquina de desentupir fio. E eu falei, ok, eu vou lá, muito proativo, sempre motivado, porque eu queria vencer na vida, mesmo naquela idade. E eu fui lá, cheguei lá, todo mundo deu risada, falou, não, mas só um pouquinho, leva a máquina que o rapaz pediu. Me deu uma máquina de uns 30 quilos. E eu tinha andado umas 7 quadras com aquilo nas costas. E eu assim fui, peguei aquela máquina e fui, descansei algumas vezes no caminho. Mas eu cheguei e trouxe, falei, ok, a missão cumprida, a máquina de desentupir fio. Todo mundo deu risada, todo mundo... Mas foi aquele dia, mais uma vez, colocando à prova que nós temos que buscar conhecimento. A inocência, muitas vezes, faz a gente sofrer. A falta de conhecimento faz a gente sofrer demais. Porque tudo que as outras pessoas falam quando você não tem conhecimento, você acredita como uma verdade. E eu aprendi muito, já com 9 anos. E fiquei 1 ano trabalhando como mecânico e percebi que não era aquilo que eu queria. E eu falei, mãe, eu quero fazer alguma outra coisa, mas eu quero trabalhar. Virei padeiro, fui trabalhar numa padaria.
E eu trabalhava, levantava 3 horas da manhã para ir trabalhar, fazer pão, fazer bolo, fazia o atendimento com 10 anos de idade, isso. Trabalhei até meus 11, 12 anos, tá, como padeiro, e aí eu já fui buscar na área empreendedora. Falei, mãe, eu preciso de um capital de giro para montar uma empresa. Ela falou, capital de giro, meu filho, o que é isso? Para montar uma empresa, o que você vai fazer? Mãe, eu vou montar uma empresa de geladinho. Mas como assim? Produzir geladinho e vou vender geladinho. Pois é, foi ali o meu primeiro empreendimento. A minha mãe me bancou o investimento e eu montei a minha primeira empresa. Eu produzia e eu vendia. Em pouco tempo eu produzia e eu vendia e contratei mais alguém para vender também com essa idade. E assim foi, eu, como diz, sempre buscando a realização pessoal e eu me identificava fazendo aquilo. Fazia o melhor geladinho, tinha vários geladinhos, mas o meu era melhor. E era isso que eu gostava de fazer, a diferença. Porque não adianta, as pessoas muitas vezes elas fazem por fazer, mas fazem o meia boca. E aí você não é o melhor, você é apenas mais um entre a multidão. E aí você não faz o diferencial. E hoje acontece, percebo muito isso, que falta isso nas pessoas. Mas vamos lá. Nessa trajetória, meu pai, eu virei açougueiro também, nesse meu trajetório, porque eu tinha que ajudar meu pai, que ele montou uma estrutura, um açougue na época, e eu fui ajudar ele, tá? Mas sempre com sonho, porque eu já estava com 14, 15 anos, 16 anos nessa época, e eu tinha o meu sonho do passado, que era ainda ser um militar do exército. Eu assistia muito aqueles filmes que tinha na época. Quando vim para a cidade, comecei a assistir filme. E tinha o MacGyver. Era um programa fantástico. O cara era ninja, o cara fazia de tudo. Ele, em todo problema, ele tinha a solução. Pois é. Eu falei, mãe, eu quero fazer esse negócio, eu quero ir para o exército, eu quero me superar, eu quero ser cobrado e sempre mostrar que eu posso muito mais. E assim foi. Fui para o exército, com 18 anos eu fui para o exército. Eu treinava muito para chegar e ir para o exército, na época que todo mundo vai para o exército. Só que nisso aí eu já estava de uma certa forma numa cultura favorável, uma qualidade de vida favorável, comparando, claro, com o meu passado. E aí eu tinha uma namorada e estava no exército. A minha namorada ficou grávida. Ficando grávida eu tive que casar, na época eu tinha que casar. Não sei hoje, mas na época eu tinha que casar. O pai dela tinha um bigodão e tal, vai casar. Sim, senhor, eu caso. Casei, claro, né? Que o meu pai sempre dizia, minha mãe dizia, tudo que a gente fizer tem que honrar, tem que ser homem de que, né? E assumir os seus compromissos. E foi o que aconteceu, eu assumi meus compromissos. Só que aí eu já tive que morar em casa separada. Eu aluguei um apartamento, tá? E eu tinha uma renda do exército, como primeiro ano conscrito do exército, eu tinha uma renda ali de R$380. E só o aluguel do apartamento que eu estava era 500. Eu tinha uma receita, eu tinha um valor guardado da minha empresa do passado. Só que a minha receita era uma, e a minha despesa era bem maior. Quando eu percebi, eu estava num buraco sem fim, que foi a primeira vez que eu comecei a perceber que o negócio, viver uma vida sozinho, com a tua família, tua esposa grávida, você ali no teu apartamento, e eu precisava de ter dinheiro para cobrir as despesas. Foi aí que eu comecei a ir para a agiota, pegar dinheiro emprestado. E sempre você pega um valor maior para cobrir algo menor, que ele fica maior, e cada dia maior, e cada vez maior, e você vai se afundando, vai entrando numa situação, a tua emoção, o teu psicológico vai sendo destruído, tua autoestima vai sendo destruído. E eu estava no exército ganhando essa renda e com a despesa de 800, eu lembro mais ou menos assim, vamos dizer para a data de hoje, R$800, eu tinha uma renda de 300. Mas eu falei, eu posso mais, eu posso fazer alguma coisa para suprir essa necessidade, essa despesa que eu tenho. Porque não tinha como minimizar essa despesa nesse primeiro momento. E foi aí que eu fui trabalhar, eu falei, eu trabalho
no exército, né, horário comercial, eu posso fazer mais alguma coisa? Eu posso fazer mais. Aí, como eu tinha um conhecimento na área de informática, eu fui dar aula dentro do exército. Depois das 6 horas, eu tinha o expediente, até as 6 horas, aí eu cheguei nos conscritos, no soldado na época, e falei, você quer se dar bem dentro do exército? Ele falou, claro que eu quero, você tem que saber informática. E foi aí que eu comecei a dar aula de informática para eu até lembro, né? Eu cobrava R$30 por cada pessoa que eu ensinava, que eu dava curso, isso era por mês. Dali a pouco eu já tinha 2, dali a pouco 3. E assim, dali a pouco tinha 10 alunos, R$30, R$300. Com 380 de renda já estava em 680. Só que eu tinha essa despesa, só que o agiota estava me cobrando um monte e eu cada dia mais afundado. Até que eu falei, eu posso fazer mais. Isso aí eu já estava trabalhando até meia-noite, dando aula, dentro do exército. Eu falei, eu posso mais. Foi aí que eu fui buscar vender consórcio no horário do almoço. Então eu chegava 7 horas no exército, trabalhava até meio-dia, ia vender consórcio no horário de meio-dia, expediente da tarde, e aí eu ia dar aula das 6 à meia-noite. Eu percebi que eu poderia mais ainda. Foi aí que eu fui para a cidade na sexta-feira, era meio expediente no exército, e eu montei uma pasta tipo de uma gráfica. Cartão de visita, cartão de casamento, eu digitava material escolar, ou seja, eu fui vender esse serviço para suprir uma necessidade que eu tinha. Aí na sexta-feira eu levava para entregar. E quando que eu fazia isso? O material da gráfica que eu trabalhava dentro do exército depois da meia-noite, que eu trabalhava geralmente até 2 horas da manhã. Só que ainda assim eu não estava suprindo a necessidade que eu tinha devido às altas taxas de juros que eu pagava. Falei, mas eu posso muito mais? Eu comecei a tirar serviço para outro soldado na época, em final de semana. Então era de segunda a sexta naquele roteiro, e final de semana eu também tirava serviço para outros, para aumentar minha renda. Falei, mas eu posso ainda mais? E nessa época eu estava fazendo curso de cabo, para ter uma ascensão na minha carreira também, tá? Falei, mas eu posso mais? Eu lembro que eu montei um paraguaizinho, lembra do paraguaizinho? Hoje tem paraguaizinho por aí. Eu montei um paraguaizinho dentro do exército. Eu chegava às 5 horas da manhã, 5 horas da manhã eu chegava, abria meu paraguaizinho, que eu vendia de tudo ali, sabonete, creme dental, luva, tudo que você imagina de coisas do paraguaizinho eu vendia ali. Então eu abria às 5 horas da manhã, até às 7, meu expediente normal do exército, meio-dia eu vendia consórcio. Aí continuava o meu expediente normal, depois das 6 eu dava aula, depois da meia-noite eu trabalhava na minha gráfica que eu montei dentro ali, e final de semana eu tirava serviço para suprir a minha renda. E assim foi feito. Eu até lembro que nesse trajeto, para mim conseguir pagar as dívidas, eu tive que minimizar a minha despesa. Ou seja, eu tive que parar de pagar aluguel. E o meu sogro, ele falou, Vanderlei, por que você não vai morar na casa do sítio, da chácara? Era uma casa muito parecida com essa que nós estamos hoje. Era um casebre. Só que a minha esposa, minha ex no caso, vinha de uma vida mais confortável. Ela falou, não aguento mais essa vida. Falei, mas é por pouco tempo, vamos para lá, para a gente sair dessa dívida que nós temos. E ela concordando, fomos para lá. Como eu lembro que era, nossa, como se fosse hoje. Eu trabalhava das 5 da manhã às 2 da manhã e eu pegava uma bicicletinha, a Caloi, lembra da Caloi? Aquele pneu fininho. E eu ia para casa. E era um carreadorzinho para chegar, porque era no sítio, que eu estava morando novamente no sítio, numa chácara, e nesse casebre. E eu lembro de uma noite muito escura, e eu estava pedalando a minha bicicletinha. Depois era 2h30 da manhã, e eu estava naquele carreadorzinho onde logo embaixo tinha a estrada que passava os carros, e eu estava na parte de cima. Como eu não conseguia enxergar nada na minha frente, eu só ia pelo vulto. De repente eu trompei numa vaca, cara, muito doido. Uma vaca estava andando no trilho,
e eu trompei. Nisso aí eu caí lá embaixo, entortou toda a minha bicicleta. E sabe aquela emoção? Eu vou vencer. Tudo que eu estou passando, mas eu vou vencer. É essa a minha missão. Todas as minhas 24 horas eu estava investindo para vencer. E as coisas muitas vezes vêm para te jogar no chão e falar, você não precisa de tudo isso, você não... Mas eu tinha um objetivo, era vencer na vida. Vencer. Só que cada dia que você pensa em vencer, parece que o negócio fica mais desafiante, fica mais difícil. Para buscar tirar a tua energia, tirar teu foco. E nesse momento eu já fiquei sem uma bicicletinha que estava toda estragada. Eu tentei direitei o pneu dela e aí os vizinhos começaram a falar que ali tinha alguma chácara para chegar. E eu de madrugada, 5 horas da manhã, passava fup, 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 um barulho desse tipo. Era o pneu que estava torto que pegava nas laterais. Não sei quem andou já de bicicleta sabe, quando entorta a roda, ele fica pegando o pneu e eu acordava os vizinhos. 5 horas da manhã eu passava e 2 horas da manhã eu voltava com a minha bicicletinha porque eu não conseguia arrumar aquele momento. E gente, nisso aí eu saí, eu estava fazendo curso de cabo, saí, fui promovido e continuei fazendo tudo o que eu vinha fazendo, até que um dia, nesse projeto, eu comecei a fazer curso de sargento e ainda nesse projeto eu acredito que levou isso uns 2 anos trabalhando para suprir essa necessidade, porque quando a dívida vem, ela vem com um buraco sem fundo, entendeu? Ela vai consumindo você. Então, nisso aí eu fui fazer curso de sargento, sempre estudando, sempre buscando conhecimento. E aí eu consegui sanar toda a minha dívida. E sobrou, naquele mês, com tudo que eu estava fazendo, sobrou R$200. E eu cheguei para minha esposa, aqueles R$200, mostrei para ela, falei, eu vou ficar milionário. Ela falou, com o quê? Como assim? Sabe quando você é uma pessoa desacreditada por tudo e por todos? Era eu, era eu esse cara. Mas eu trabalhava. E ali foi o meu projeto. Eu cheguei no exército com aqueles R$200 e fazendo tudo que eu vinha fazendo. Aquela jornada de trabalho. Eu trabalhava em torno de 22 horas por dia. Nós temos 24, 22, pô, para te ver como é que estava. E aí eu cheguei em outros militares, eu falei o seguinte, eu tenho dinheiro, se você precisar de emprestado, eu tenho para emprestar. Porque eu precisava fazer com que o dinheiro trabalhasse ao meu favor. Tudo que eu tinha passado, eu aprendi. Foi amargo, mas eu aprendi como fazer diferente. E foi aí que eu comecei a emprestar. E eu tinha R$200, só que nunca coloque todos os ovos numa única cesta. Eu já estava esperto com aquele negócio. O cara falou, quanto você tem? Eu falei, tenho 200, mas só empresto 100. Emprestei 100 para um e 100 para outro. No mês seguinte, na época, eu até lembro que eu cobrei 15%. O cara me deu um cheque de R$115 e um outro cheque de mais 115. Ou seja, eu tinha uma prospecção para o mês seguinte de 230. E continuei fazendo tudo o que eu vinha fazendo. No mês seguinte começou a sobrar muito dinheiro. Como eu tinha minimizado todas as minhas despesas, estava muito restrita as minhas despesas, e a minha receita começou a ficar grande. Despesa pequena, receita grande, emprestando dinheiro. No mês seguinte, eu lembro que eu consegui emprestar R$1.000, por exemplo. Não era mais 200, era 1.000. Eu sempre digo que o dinheiro, ele dá em árvore quando você sabe plantar dinheiro. E eu comecei a aprender a plantar dinheiro. E dali a pouco eu saí sargento e parei um pouquinho de fazer tudo que eu vinha fazendo, tá? Mas eu continuei buscando e emprestando um monte de dinheiro. E a minha ideia era sempre crescer no exército. Ser grande, como diz no exército. Ter graduações no exército. E até que um momento veio um tenente-coronel, que é um graduado dentro do exército, me pedir dinheiro emprestado. E foi ali, isso aí já estava, digamos, 8 anos quase de exército, nessa história toda. E ele chegou, eu preciso de um valor significativo, falei, mas aí comecei a pensar comigo, eu emprestei esse dinheiro para ele. Eu era sargento do exército, acabei emprestando esse dinheiro para ele. Eu falei, mas espera aí, eu busco ser o que ele é hoje. E ele está pedindo dinheiro emprestado para mim. Tem alguma coisa errada. Eu comecei a estudar e eu percebi que eu amava trabalhar. Eu sempre fui
PELOPS, que as pessoas poucas conhecem, mas é um pelotão de obras especiais. Tudo que é quase impossível, esse pelotão vai lá e realiza, tá? E eu fazia parte desse grupo dentro do Exército. Mas ao mesmo tempo eu estava muito feliz com o que eu fazia, mas não ganhava o suficiente. E eu percebi que se eu quisesse chegar onde eu almejava chegar, eu não chegaria sendo militar do Exército, mesmo graduado, porque os graduados estavam pedindo dinheiro para mim. E foi aí que eu tomei uma decisão radical. Eu até cheguei, falei com a minha mãe, falei com a minha esposa na época, eu vou sair do Exército. Ela falou, você está louco? O que você vai fazer? Nessa cidade aqui, as únicas pessoas que ganham dinheiro do Exército, falei, pois é, eu vou montar uma empresa. E a minha família foi contra, todo mundo ficou de boca aberta, você é maluco, eu falava para as pessoas, eu falei, Vanderlei, você é maluco. Tudo que é o sonho de qualquer ser humano que mora na nossa região é ser militar, ser o que você é hoje. E você está dizendo para mim que você vai abrir mão disso? Eu vou porque eu quero mais, eu quero crescer, eu quero escrever a minha história. E foi aí que eu pedi para sair. E eu montei a minha loja, meu primeiro empreendimento, que foi uma loja de informática. Eu tinha o conhecimento, lembra que eu dava aula de informática? Pois é, eu tinha já uma habilidade no negócio. E era um nicho, uma tendência, eu percebi que era uma tendência de mercado na época. Aí eu abri uma lojinha pequena, lá na minha cidade, lá no interior do Mato Grosso do Sul. Muito trabalho, muita dedicação, eu consegui ampliar essa minha loja em pouco tempo. Eu fiz a melhor loja da cidade, era minha. E eu percebi que eu poderia mais, lembra? Eu sempre digo que eu posso mais. E aí eu fui montando em outra cidade, outras lojas de informática, não tão boa, tão grande quanto a minha que eu tinha na minha cidade, a minha matriz, mas eu fui abrindo várias lojas, tá? E chegou a 6 lojas, no total com a minha. Um grande erro da maioria das pessoas é você não formar gestores preparados para tomar conta, ter gestão de outras matrizes, outras filiais, na verdade, para você ter um crescimento. E foi ali um grande erro na minha vida. Lembra que eu tive uma dificuldade financeira no passado, né? Pois é. E estatisticamente, hoje tem vários projetos do Sebrae que as pessoas, os empreendedores, eles fraquejam, eles quebram. Uma estatística muito grande com 2 anos de vida. Infelizmente, eu fiz parte dessa estatística na época. Eu lembro que a minha empresa cresceu muito e eu ramifiquei muito. E ao mesmo tempo que cresceu demais, eu percebi que eu não conseguia ter a gestão de tudo. E foi aí que começou, eu até lembro de uma história que quando a gente sobe muito, o extremo ao topo, a hora que você não tiver base, estrutura, a hora que você quebra, ela vem estragando de uma maneira que você não para de onde você começou. E foi o que aconteceu comigo. Eu parei bem abaixo de quando eu comecei. Quebrei literalmente. Eu até lembro de uma situação, nesses 2 anos de vida empresarial, nessa época, eu lembro que eu tinha a síndrome do banco. 9 horas abria o banco. E 9 horas começava aquela dor de estômago, porque eu sabia que alguém ia me ligar dizendo que o meu cheque não tinha fundo. Que já foi pela 2ª vez e não tinha. Gente, foi muito doído. Eu estava bem. E foi aquela situação que começou a mexer comigo. Aí a família, eu não falei para você que não era para sair do Exército, agora você está aí nessa situação, a esposa e tudo mais. E as pessoas percebiam que eu estava quebrando, que eu estava com dificuldade financeira. Eu já não tinha mais o crédito que eu tive no passado. Eu lembro de um momento que o cara chegou na minha loja e falou, Vanderlei, eu sei da sua situação, cara, eu vim aqui para receber e eu não saio daqui se eu não receber. Um deles. Eu falei, cara, eu não sei, eu não tenho mais nada, entendeu? Eu estou quebrado, eu estou aqui, mas eu estou quebrado. Ele falou, cara, o que eu tenho, o que você tem aí para me levar para cobrir esse cheque que você me deve?
Ele já estava sendo uma das últimas pessoas que tinham tirado tudo que eu já tinha ali. Computadores já tinha saído, coisas de valores já tinha saído. E tinha um ar-condicionado na parede, e eu olhei, buscando alguma coisa que compensasse para ele levar ali e não ficasse me cobrando. Quando olhei, tinha um ar-condicionado ainda na parede. Lembra daqueles quadradão, tá? Falei, meu senhor, eu quero pagar o senhor, eu só não tenho condições de pagar, mas eu quero pagar. Mas tem aquele ar-condicionado ali. Ele falou, eu vou arrancar. Eu falei, eu ajudo o senhor a arrancar, pode tirar. Eu lembro que ele chamou outras pessoas, subiu ali, arrancou o ar-condicionado, ficou aquele buracão na parede, e eu em cima do balcão. E eu lembrando que todas as pessoas falam, Vanderlei, não faz isso, e sabe aquela coisa que vinha. Mas eu fiz. E eu estava numa situação, sabe, aquela palavra que as pessoas dizem, ego. O ego estava destruído. E foi naquele momento ali que eu falei, eu vou vencer, eu vou buscar a saída desse negócio. Foi aí que eu acabei fechando a loja, fui para outra cidade, trabalhar de funcionário. Eu até lembro que nessa situação eu mudei de cidade. E ficou, eu lembro até, o SPC Serasa, eu fazia parte de um clube que tem hoje por aí ainda, 300 mil de SPC Serasa. Imagina, eu estive no paraíso e com o tempo eu estava no inferno de novo, naquela situação, quebrado pela segunda vez, destruído pela segunda vez. E foi quando eu mudei de cidade, fui para outra cidade, fui buscar um emprego. E quando eu fui na agência do trabalhador, a pessoa me perguntou, Vanderlei, cadê a sua carteira de trabalho? Eu falei, carteira de trabalho? O que é isso? Falou, como que é isso? Todo trabalhador tem uma carteira de trabalho. E ali eu já tinha 20 e poucos anos. Só que no exército você não tem carteira de trabalho. E eu saí do exército e virei empresário, então eu não sabia o que era carteira de trabalho. Porque na época eu nem registrava também, para te ver como é que eram as coisas. E eu fui trabalhar numa empresa. Eu saí dali, o cara entendeu que naquela agência do trabalhador eu não tinha como começar a trabalhar por ali porque eu não tinha carteira. Mas um senhor levantou e falou, o senhor está desempregado? Eu falei, eu estou, senhor, eu estou com uma situação muito delicada em casa. Aí a minha esposa, ela está me cobrando muito, eu preciso trabalhar porque eu preciso sustentar minhas filhas. Nessa época eu já tinha 2 filhas. A primeira, lembra do casamento, depois veio uma outra. Aí um senhor falou, não, em tal lugar ali estão precisando de gente para trabalhar. Eu fui até esse lugar e comecei a trabalhar. Eu trabalhava com tanto afinco, com tanta força, com tanta garra. E nesse momento ainda eu tinha um carro financiado que eu não estava pagando as parcelas. Quer dizer, estava ruim, mas estava bom, eu tinha um carrinho ainda. Não estava pagando as parcelas, mas eu tinha um carrinho ainda. Até que o oficial de justiça foi lá fazer uma visita. E ele chegou, o senhor que é o seu Vanderlei? Eu falei, sim senhor. Ele falou, aquele carro é seu? Eu falei, era assim. Eu até falei, era porque eu sabia que ele ia levar embora. E assim foi feito, ele levou meu carro embora. Eu peguei o busão e fui para casa naquela noite. E eu cheguei em casa, falei para minha esposa, o oficial de justiça veio levar o nosso carro. Imagina a pressão dessa mulher também. Sempre eu falando que ia vencer e o negócio não estava acontecendo. E parece que vencia e depois não vencia mais. E ela falou, não aguento mais essa vida. Depois é uma discussão que sempre existe a discussão quando falta o dinheiro. É incrível que eles casam, eles andam juntos, faltou dinheiro, a discussão aparece. Faltou dinheiro, aí o equilíbrio emocional de qualquer ser humano é abalado. E foi nesse momento que eu falei, se você acredita que para você não dá mais, arruma minhas malas e eu vou embora. E ali terminou aquele assunto. E eu fui dormir no sofá aquela noite. No dia seguinte eu saí de manhã para ir trabalhar, peguei o busão, fui trabalhar com muita garra, vontade de vencer. E eu falava para mim mesmo, Vanderlei, eu vou vencer na vida, Vanderlei, eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer. À noite eu cheguei em casa, já era 10 horas da noite, a minha filha mais velha estava na sala, a minha esposa já não estava ali, estava numa vizinha.
E ela, a minha filha mais velha falou, pai, a mãe deixou uma mala para o senhor ali. Eu lembro como se fosse hoje. Eu fui lá, peguei aquela mala, com as roupas arrumadas, umas 4 calças, umas 3, 4 camisetas. E eu falei, filha, cadê a mamãe? A mamãe falou que não era nem para falar com ela, só deixou as malas para o senhor. Eu peguei as malas, desci, tinha um ponto de ônibus em frente aonde a gente morava. E ali eu parei naquele ponto de ônibus, não sabia para onde ir. Eu tinha R$8 no bolso, eu lembro. E eu tinha um barzinho logo em frente. Eu falei, eu vou esquecer essa vida, eu vou comprar uma cachaça, eu vou tomar cachaça. Porque todas as pessoas fracassadas muitas vezes, não acreditando nelas mesmas, elas tomam para esquecer o problema. E foi nesse momento que eu peguei um ônibus e fui até o terminal rodoviário, onde eu passei a noite ali. E foi uma noite muito longa, onde eu pensei demais sobre a minha vida, sobre tudo o que estava acontecendo, desde o meu dia que eu nasci, que eu me recorde, é claro. Só que eu tinha uma convicção muito forte, eu vou vencer na vida. E eu converso muito comigo mesmo. E eu falava, Vanderlei, o que é que você fez de errado até agora? O que é que você fez de certo até agora? Nós temos que fazer algo para vencer na vida. E foi isso que eu fiz. Nessa noite eu posei ali, eu pensei em tudo, as possibilidades que eu precisava, o que era necessário para me vencer. E eu percebi uma coisa, depois que conversei com o meu diretor da empresa onde eu estava trabalhando, que ele me deu até, como diz, asilo no apartamento dele, falou, Vanderlei, pode ficar uns dias morando aqui, enquanto você consegue um apartamento, uma casa, sei lá, para você morar. E aí ele me disse algumas coisas que foram valiosas para mim. Que nós temos que ter 3 situações para vencer na vida. Primeiro, atitude. Segundo, conhecimento. Terceiro, criar habilidade. Falei, cara, não tá difícil não. Porque atitude eu tenho. Se você conhecer a minha história um pouquinho, você vai ver um cara de atitude. Só que eu era tão motivado, tão entusiasmado, tão querendo vencer, que hoje eu digo, a pior coisa é um motivado ignorante. É isso. Uma pessoa muito motivada, que não tem conhecimento, ela faz muitas cacas na vida dela. Agora, a energia é fundamental, mas que vem acompanhado de conhecimento, criabilidade. E aí você vai começar a dar alguns passos para você ter sucesso na vida. E foi aí que eu percebi que eu não tinha conhecimento. Eu tinha atitude, mas faltava conhecimento. Eu tinha atitude, mas faltava habilidade. E foi aí que eu fui buscar conhecimento e habilidade para a minha vida, para fazer o que eu queria fazer, num tempo recorde que eu queria fazer também. Foi aí que eu fui ler muito. Não sei se você gosta de ler. E eu também odiava a leitura. E fui criar um hábito de leitura, fui buscar conhecimento nos livros. Tudo que eu poderia, em cursos, palestras, seminários, faculdade, eu fui buscar. Eu lembro que eu parei de contar os cursos que eu fiz em 164 cursos. Fiz uma faculdade, fiz uma segunda. Me formei em programação neurolinguística e no final ali me formei em coach life, em coach financeiro. E eu percebi que eu tinha atitude, eu tinha conhecimento e eu já estava com uma habilidade muito bacana. Foi nesse momento que eu coloquei em prática todo o tempo que eu busquei de conhecimento, com tempo recorde de chegar. Eu coloquei 5 anos na minha vida para chegar onde eu queria chegar, pagando as contas que eu tinha ainda para pagar. E é essa história que eu quero trazer para todos, que você pode, você é exatamente do tamanho dos seus sonhos. Tudo que você acredita, existe possibilidade de concretizar.
Desde que você tenha atitude, tenha conhecimento e busque habilidade, você consegue chegar também. Se tornou tão simples que quando eu coloquei uma meta para mim, chegar onde eu queria, eu coloquei uma meta de 5 anos e comecei a trabalhar para isso, com muita dedicação, muito afinco, muito foco. E eu percebi que se você, uma vez que eu descobri todas essas técnicas que hoje eu sei como fazer, você colocar paulatinamente na sua vida, diariamente na sua vida, você pega a sua meta, você divide ela no tempo que você almeja e você descobre o que tem que fazer hoje, no dia de hoje. E eu lembro que eu fiz isso. E eu lembro também que eu conseguia puxar, cumpri a meta do dia de hoje, puxar um pouquinho do dia de ontem, ou dia de amanhã, melhor dizendo. Eu consegui chegar aonde eu gostaria de chegar, onde eu almejava chegar, em 3 anos e 3 meses, a meta era 5. Então, o impossível é só uma questão de opinião. Quando eu descobri exatamente aonde eu queria estar dali 5 anos, 10 anos, eu sabia como fazer para iniciar a minha carreira, com todo o conhecimento que eu já tinha. Eu queria trabalhar numa empresa. E eu estava fazendo um seminário nessa época, um curso, onde eu tinha R$60, tá? E esse seminário, nesse momento, era bem rápido, era questão de meio-dia, e numa associação comercial na cidade de Maringá. Eu tinha R$60 e o era R$50 a minha apresentação lá. Eu gastei, eu investi aqueles R$50, eu fui para aquele seminário de meio-dia e para buscar oportunidade, porque eu sabia que alguma coisa maravilhosa estaria acontecendo. E sobrou R$10. Foi numa época muito triste, onde eu passei fome nesses dias. E eu fui, foi tão interessante que quando eu estava na hora do coffee break ali. E eu tinha gastado meu dinheiro, eu não tinha dinheiro para almoçar. E eu falei, eu vou comer bastante na hora daquele cafezinho que tem nas palestras por aí, tem, porque aí eu ficaria o dia inteiro. Era o dinheiro que eu tinha. E aí eu estava ali comendo muito rápido e um rapaz do meu lado falou, rapaz, está tendo uma oportunidade aqui num banco tal. E aí o outro falou, rapaz, legal, quando eu terminar o curso aqui eu vou lá. Eu larguei tudo naquele momento e era onde eu queria trabalhar, onde era o mercado que eu queria, como diz, me aperfeiçoar ainda mais. Foi naquele momento que eu abandonei tudo, abandonei aquele salgadinho que era a minha sobrevivência aquele dia e eu cheguei nessa empresa. Era num banco, o Banco do Silvio Santos. Pois é, lá em Maringá. E eu cheguei e falei, eu gostaria de falar com o gerente. E a moça ligou para o gerente não quis me atender. Eu insisti. Eu só tinha um alvo e eu só tinha uma munição. Eu não poderia errar o alvo, era o meu único tiro. Aí ela ligou para ele, não quis me atender, eu até fiz um gesto para ele que era 5 minutinhos, era muito rápido. E eu consegui falar com ele. Ele falou, seu Vanderlei, fala uma coisa para mim. Eu dei os 5 minutos para você. Eu falei, show. Eu fiquei sabendo que o senhor precisa de uma oportunidade, ou seja, de um colaborador aqui na sua empresa. Ele falou, não precisa não. Mais alguma coisa? Me mandando embora naquele momento. Mas era o meu único alvo e o meu único tiro. Eu não poderia errar. Aí eu perguntei para ele, o senhor está me dizendo que em todas as suas regiões todo mundo está cumprindo meta? Ele falou, pois é. Aí ele deu, sabe aquela arrumada na cadeira? Aceitação? Ele falou, é verdade não. Falei, pois é, não vou falar o nome do meu ex-mestre aqui, tá? Mas ele disse, mesmo assim eu não tenho essa oportunidade. Eu disse uma coisa para ele, que muitas pessoas hoje não dizem isso, tem medo de falar isso. Falei, vamos fazer o seguinte, qual que é a meta dessa região? Ele me falou a meta. Eu dobrei o valor da meta. E eu disse para ele, eu trabalho 30 dias de graça para o senhor. Buscando a minha meta, não a sua meta. E a minha meta é o dobro da do senhor. Ou seja, resumindo, o senhor não tem nada a perder com essa oportunidade que o senhor está trazendo para mim. E foi ali que ele falou, Vanderlei, nunca ninguém me disse isso.
Eu tenho 68 anos de idade e nunca ninguém me falou isso. Nunca ninguém teve a ousadia, a coragem, a vontade de falar para mim que trabalhar 30 dias de graça e se não cumprir a meta sua e não a minha, eu contrataria. E hoje eu te contrato, ele disse bem assim, hoje eu te contrato pela ação que você tem, pela atitude que você tem. Eu comecei a trabalhar naquela empresa. Cumpri a minha meta no primeiro mês, dobrei no segundo mês e tripliquei no terceiro mês. No quarto mês eu saí gerente regional do Paraná, no Banco Silvio Santos, Banco Pan-Americano. Por que eu estou contando essa história? Porque eu estava no inferno há 4 meses atrás. Eu não estava ganhando muito dinheiro ainda, porque eu estava... Lembra que eu tinha que pagar um monte de conta? Eu estava pagando conta ainda, mas eu estava ganhando dinheiro. Tá? E era tão interessante que eu tinha muito claro aonde eu queria chegar. E dentro desse histórico, eu voltei para... Eu estava numa cidade diferente, fazendo um trabalho. Aí eu fui chamado para ser gerente regional. Em 4 meses de trabalho. Hoje eu fico analisando, tem pessoas que começam a trabalhar numa empresa 3 meses, 4 meses e elas não saem da caixinha. E depois elas dizem que não sabem por que não tem oportunidade na vida, por que não consegue crescer. Gente, não sei, você. Mas eu dou, como diz, eu mostro o caminho para mim. E eu vou lá e faço. Faço muito mais. Mas você tem que ter a coragem, tem que ter a técnica certa. E eu fiz isso, e deu certo. Por isso eu quero ensinar você também, tá? Nisso aí eu tinha sempre o projeto meu era ser o patrão de novo. Eu tenho sangue do empresário, como diz, né? E eu fui buscando conhecimento, agilizando dentro, eu precisava levantar dinheiro para comprar a franquia que hoje eu tenho. Só que para isso eu tinha que primeiro pagar minhas contas. E eu fui pagando as contas, eu sempre trabalho a lei da multiplicação no dinheiro. Eu ganhava 4, eu fazia esses 4 multiplicar. E o mês seguinte eu já tinha mais 4, e eu começava a multiplicar ele. E foi assim que eu entrei numa outra empresa, eu saí dessa empresa, cresci por convite dessa outra empresa, mas tudo foi premeditado para mim chegar onde eu queria. Por isso que eu falo, você tem que saber onde você quer chegar, para você traçar o caminho certo, o caminho correto. Aí na outra empresa que eu fui trabalhar, também, eles falavam muito de metas e a meta era muito medíocre, mas para o status da empresa era muito boa. Só que eu pensava muito grande, porque se eu não fizesse muito mais do que minha obrigação, eu não chegaria onde eu queria chegar. Então eu sempre estipulei metas para mim, muito clara, muito transparente, e eu trabalhava para isso. Tanto é que nesse meu segundo trabalho, para chegar onde eu queria chegar, eu voltei a trabalhar 22 horas por dia. De 24, 22. Aí você falava, Vanderlei, mas peraí, eu gostaria de entender, muitas vezes, porque você trabalha tanto assim, você não falou para mim que ia ensinar o caminho certo para se tornar milionário trabalhando menos? Hoje, sim. Só que quando você não tem receita o suficiente, a única salvação, a única oportunidade que você tem é o trabalho que você tem. Para você alavancar dinheiro, alavancar um pouco. Eu não estou falando de milhões, eu estou falando de R$1.000, de R$2.000, de R$3.000. Eu não sei qual que é a sua realidade financeira hoje, mas o grande segredo não é o quantos você ganha, mas é o que é que você faz com o que você ganha. E foi isso que eu maximizei o meu dinheiro. Dali a pouco eu estava com 100 mil. Hoje com 100 mil você investe, tem vários investimentos com essa rentabilidade, que ela pode multiplicar e dobrar em pouco tempo. E a lei da multiplicação é simples, só que é muito extenso para mim falar aqui. E eu coloquei em prática na minha vida. Tá? Essa lei da multiplicação do dinheiro. E ela cria um hábito, é tão incrível que o dinheiro cria um hábito de vir para você. Você cria um hábito de ter dinheiro e fazer a multiplicação dele. Como a gente tem um hábito também de ter dívidas. Ter um hábito de gastar, quando eu estou nervoso eu vou gastar. Quando eu estou chateado eu vou gastar. Eu usava esse hábito também. Quando estou nervoso eu vou trabalhar mais para ganhar mais. Quando estou chateado eu vou trabalhar mais para ganhar mais ainda. É uma filosofia diferente do que a maioria. Para mim acumular o pouco que eu tinha para multiplicar de uma vez. Porque é o seguinte, quando você faz 100, você faz 200. De 200 você faz 400. E a lei da multiplicação. O pessoal fala até da multiplicação de um sistema de marketing que tem. E ele funciona.
desde que você saiba trabalhar com a multiplicação de dinheiro. E hoje é muito simples, como diz, contra fato não há argumentos, né? Hoje eu tenho a minha empresa, tenho vários outros investimentos e o dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não tenho mais a necessidade de trabalhar 22 horas. Muitas vezes eu nem vou trabalhar. Hoje eu estou nadando a favor da correnteza e não contra a correnteza como muitas vezes eu me encontrava. Só que eu sonho muito grande ainda. E o meu objetivo é tudo que eu aprendi trazer e multiplicar. Porque a gente não pode guardar os talentos que nós temos. E essa é a minha missão de vida hoje. Multiplicar os talentos que foi me concedido pela vida que eu passei. E eu quero trazer isso para todos. Eu tenho essa missão. E você pode ter acesso aos detalhes dessa transformação. Você quer saber? Vem comigo!